Geralmente, quando nós falamos em últimos dias, muitas pessoas são céticas que nós estamos vivendo os últimos dias. Então, eu preparei alguns versículos para demonstrar, de repente, para aquela pessoa que não entende muito sobre escatologia, o escatologia é o estudo das últimas coisas, para demonstrar que realmente a Bíblia fala que nós estamos vivendo os últimos dias. Não é a minha opinião, não é a sua opinião, não é a opinião do pastor, não é a opinião do apóstolo, não, é aquilo que realmente a Bíblia Sagrada nos fala. Então, o primeiro versículo que eu gostaria de abordar é Hebreus 1, versículo 2. Diz lá o seguinte, o escritor aos Hebreus: nestes últimos dias, repare bem, para o escritor dos Hebreus, ele estava vivendo os últimos dias, e ele vai explicar por que ele está vivendo os últimos dias. Nestes últimos dias, Deus nos falou pelo Filho, ou seja, a manifestação, a vinda de Jesus Cristo inicia um novo tempo da humanidade. Paulo, por exemplo, fala lá em Gálatas que Jesus Cristo veio na plenitude dos tempos, ou seja, o tempo pleno é o tempo da vinda de Jesus. E a vinda de Jesus iniciou esses últimos dias, ou seja, imagina uma bomba relógio, né? Quando Jesus chegou, ele deu o start nessa bomba relógio. Então nós estamos numa contagem final dos dias. E o escritor aos Hebreus prossegue, né? A quem, ou seja, Deus constituiu, ou seja, Jesus, herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ou seja, a manifestação de Jesus o coloca como o rei do universo. Então, sim, nós vivemos os últimos dias porque Cristo já veio e ele virá, ele retornará a este mundo. Mas, de repente, alguém pode dizer assim, mas, poxa, é só um versículo, né? Então, vamos para Atos 2,17, que eu acho que é um versículo que todo pentecostal deve conhecer muito bem. Todo pentecostal conhece o Atos 2,18, mas deve conhecer também o Atos 2,17. Diz lá o seguinte: e acontecerá nos últimos dias, diz o Senhor, que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos jovens terão visões e sonharão vossos velhos. E aí eu lhe pergunto, Juan, pessoas estão sendo batizadas com o Espírito Santo hoje em dia? Sim, Cara, né? pelo que eu vejo, sim, estamos vendo o mover do Espírito sobre as pessoas. Ou seja, estamos vivendo os últimos dias, porque Deus está derramando o seu Espírito. Tem pessoas que têm sonhos proféticos, tem pessoas que têm visões daquilo que vai acontecer, tem pessoas que, movidas pelo Espírito Santo, profetizam, e o Espírito Santo ele está sendo derramado sobre todos, ou seja, o Espírito Santo não tem preconceito. É branco, é negro, é indígena, é homem, é mulher, é jovem, é velho, é adulto. O Espírito Santo está fazendo a sua obra. Então, isso é mais um indício de que nós estamos vivendo os últimos dias, porque Deus profetizou que nesse período dos últimos dias haveria uma ação do seu Espírito que iria derramar sobre o seu povo. Outro versículo que nos fala sobre esses últimos dias é 2 Pedro 3,3. Diz lá: tendo em conta, antes de tudo, que nos últimos dias virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? E aí a gente pode pegar na internet, né, grupos de teatro, grupos de comédia. Você repara que eles sempre estão escarnecendo a vinda de Jesus. Né? Isso chegou a se tornar quase como um cânone midiático. Para você fazer sucesso, você tem que zombar de Jesus, você tem que zombar do cristianismo, você tem que zombar dos crentes que esperam a vinda do Senhor. E veja só, Pedro já estava alertando isso. Isso também já estava acontecendo lá nos seus dias e está acontecendo também aqui hoje. Ou seja, nós estamos vivendo os últimos dias. E Paulo, para arrematar isso, para fechar esse primeiro bloco, ele nos dá uma lista lá em 2 Timóteo 3, 1 ao 5, sobre várias características dos homens que
que estão nesse período dos últimos dias. Paulo diz o seguinte para Timóteo: sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Tá fácil a vida? Não tá fácil, tá difícil. Pois os homens serão o quê? Egoístas. Ou seja, acho que todo mundo que trabalha, que vive na sociedade, deve concordar que as pessoas são egoístas. Embora hajam muitas pessoas boas, de uma maneira geral as pessoas são egoístas. Por quê? Porque elas só pensam nelas próprias. Paulo vem e fala mais o seguinte: são avarentos. Interessante é a palavra no grego ali que literalmente significa amigo da prata, ou seja, amante da prata. Então, as pessoas fazem as coisas pensando simplesmente em dinheiro. Elas não pensam realmente no seu próximo, em auxiliar de uma forma caridosa, de uma forma altruísta. Não. Tudo tem que ter uma troca. Né? Se a pessoa vai ali e ajuda, ela quer uma recompensa. São jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais. Basta você andar aí na rua, no centro da sua cidade, e ver como que as crianças se comportam. São elas que mandam nos pais, não são os pais que mandam nos filhos. Então, isso é uma característica dos últimos dias. E isso é uma coisa que você não via, sei lá, há 20 anos atrás. Né? Pelo menos na minha criação, aquilo que meus pais falavam, a gente tinha que obedecer. E hoje em dia, não. Você vê, assim, as crianças, entre aspas, empoderadas, né? Elas que decidem a roupa que elas vão vestir, a comida que elas vão comer, o desenho que elas vão assistir. E, na verdade, nós, na nossa época, tudo bem que não sou tão velho assim, né? Mas nós apenas recebíamos dos nossos pais isso. Nós não tínhamos nenhum poder de escolha. E olha uma outra característica que Paulo diz: ingratos. Eu acho que nós vivemos numa das sociedades e num dos períodos mais em que há mais pessoas ingratas. Pois tudo aquilo que nós recebemos, nós não temos muitas vezes o entendimento que nós recebemos muitas vezes de graça e a custo, em alto custo de pessoas. Por exemplo, aqui na nossa região, né, que é uma região colonizada por imigrantes europeus, quando eles chegaram aqui era apenas mato. E desse mato eles construíram grandes empresas, construíram ruas, hospitais, orfanatos, escolas. E nós hoje desfrutamos de tudo isso que eles construíram, mas tudo isso foi a um alto custo para eles. E muitas vezes as pessoas não são gratas, elas acham ruim isso. São pessoas irreverentes, ou seja, são pessoas que não têm temor a Deus. Isso significa a palavra irreverente, né? Sem temor. E aqui Paulo tem uma palavrinha que ele fala aqui: desafeiçoados. Você sabe o que é desafeiçoados, Juan? O que é desafeiçoados? Tira essa dúvida para mim, Billy. Desafeiçoados significa pessoas que não conhecem o amor dos pais. Ela significa justamente isso. É uma pessoa que não conhece aquele amor de família. Então, hoje em dia está muito comum as pessoas se separarem, né? E você vê as crianças sendo criadas fora de um âmbito familiar bíblico, vamos assim dizer, onde tem um pai, você tem uma mãe, você tem uma família, você tem uma casa, você tem parentes, e às vezes elas são criadas ou só com o pai, ou só com a mãe, com uma guarda compartilhada, e você percebe, né? Isso vem os psicólogos falando sobre os traumas que essas crianças sofrem, que a criança não entende a separação dos pais. Isso contribui para que elas não entendam o que é receber o amor dos pais. E aí os pais entendem que amar os filhos é mimá-los. E você tem toda uma geração de pessoas mimadas porque não receberam realmente aquele amor dos pais. E é uma pesquisa de alguns sociólogos norte-americanos, que é uma pesquisa bem interessante, foi feita isso em Nova York, em que eles relacionaram o número de violência ao caso de divórcios dentro da sociedade. Ou seja, os divórcios, eles geram pessoas mais violentas. E olha só que interessante as próximas características que Paulo vai colocar depois de desafeiçoados: implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem. Veja só, tudo isso talvez em decorrência da pessoa não ter uma estrutura familiar adequada. E ele segue, né? Traidores, atrevidos, enfatuados.
mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, ou seja, as pessoas até parecem ser religiosas, né, porque está na moda você ser religioso, né? Eu acho muito estranho, assim, alguns anos atrás as pessoas usavam um terço, né, como um artifício de moda, não como algo realmente de piedade. Ou as pessoas, assim, são pessoas ímpias, mas elas usam um bonezinho escrito fé, ou uma camisa escrito fé. Então tem uma aparência de piedade. Entretanto, negando-lhe o poder. E Paulo diz, olha, foge também destes. São características do tempo de Paulo e são características que nós vemos hoje. Então a Bíblia, de fato, nos mostra que hoje nós vivemos os últimos dias. Jesus,